Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então ontem na aula de matemática a gente estava falando sobre o sistema monetário, né? As moedas de cada país, a quantidade, eu até coloquei no Zway lá quanto está valendo a cotação de cada moeda, daquelas que a gente viu ontem. Então vocês viram que essas moedas ali também são representadas por cédulas, né? E moedas o dinheiro, então, a gente chama moeda nacional o dinheiro do país, né? Então, ele pode ser representado por cédulas ou moedas de metal também. E a gente viu, então, que as partes representadas por moedas têm os centavos, então, menores do que a unidade. No Brasil, nós temos a moeda de R$1, né? Em alguns países, somente os centavos que vão ser em moedas. Então, vejam que esse sistema monetário, então, pode ser representado, então, pela parte decimal, quando ele está se referindo aos centavos. Então, vamos agora aqui para a página 6 da apostila. Vejam lá o que diz ali ao lado. Muitos países adotam esse tipo de sistema para poder escrever as quantias, usando o sistema de numeração decimal. Então, os sistemas monetários que apresentam centavos são decimais. Então, sempre vai ter a vírgula e vai aparecer depois da vírgula, então, a parte decimal, a parte dos centavos. Então, quando eu não tenho o valor unitário, então eu tenho aí os centavos, a parte decimal. Então, vejam lá a professora dizendo, o sistema monetário é formado por todas as cédulas e moedas usadas em um país. A nossa moeda corrente é o real, né? Temos o real e a parte do real que é o centavo, daí a parte decimal. A cada ordem que avançamos para a esquerda, o valor dos algarismos é multiplicado por 10. Então, vamos relembrar aqui, então, unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar. Então, vocês lembram lá, né? Unidade, então, números de 1 a 9 representam unidades. 1 unidade, 2 unidades, até 9 unidades. Saindo das unidades, multiplicando por 10, eu vou ter a dezena. Então, no caso aqui, ó, se eu tiver 1 unidade vezes 10, já virou uma dezena. Então, as unidades multiplicando por 10 viram dezenas, tá? Se eu tiver 9, né, vezes 10, eu já vou ter 9 dezenas. Então, se eu estiver na dezena e multiplicar por 10, eu vou para a centena. Se eu tiver aqui 9 dezenas e multiplicar por 10, então eu vou ter 900, que são 9 centenas. Mesma coisa se eu tiver uma unidade, transforma em 10, de 10 vezes 10 transforma em 100, 100 vezes 10 transforma em uma unidade de milhar. Da unidade de milhar multiplicado por 10, eu vou ter dezena de milhar. Então, é isso que está mostrando aqui para vocês. Sempre da esquerda, se avançamos para a esquerda, nós temos as 10 vezes multiplicadas aqui, então, a cada ordem. Aqui, então, mostra que se a gente se deslocar para a direita do número, nós vamos estar dividindo por 10. Então, se nós tiver as dezenas de milhar e dividir por 10, vai se transformar em unidade de milhar. Se eu dividir essa unidade de milhar por 10, vai ser centena. Se eu dividir por 10, a centena vai ficar dezenas. Se eu dividir dezenas por 10, vai ficar unidades, tá? Então, se eu dividir aqui uma centena por 10, eu vou ter quanto? Uma dezena, né? Aqui diz, você já sabe que são necessários 100 centavos para completar R$1. Lembram que a prof falou aquele dia do joguinho? Então, para ter R$1, eu preciso de 100 centavos. Então, aqui, ó, 1 centavo é 1 centésimo do real. Essas moedinhas de 1 centavo a gente quase nem vê mais, né? Elas já estão quase fora de circulação, porque o valor delas é muito pequeno. Sai mais caro produzir uma moedinha dessa do que o valor, né, que ela representa. Então, isso quer dizer que dividindo R$1 em 100 partes iguais, cada uma delas é 1 centavo.
Um centavo é igual a um centésimo do real. Então, cada moedinha dessa vale um centésimo de real. Repartindo um real em 10 partes iguais, então, fica 10 centavos em cada parte. Assim como aqui, ó. Se eu tiver uma centena que é 100, dividir por 10, vai ficar 10, que é uma dezena, porque 10 vezes 10 é 100. Então, aqui, ó, se eu tiver um real e dividir em 10 partes iguais, ficam 10 centavos. 10 centavos são um décimo do real. Então, aqui, ó, se eu dividir em 10 partes, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, essas 10 aqui representam, então, um décimo do real, porque são 10 moedinhas. E eu tenho 10 vezes 10, né? Então, ó, uma linha inteira de 10 moedinhas é um décimo do real. Podemos escrever um décimo e um centésimo em forma de fração. Lembram das frações lá? O numerador e o denominador. O numerador é a quantidade que eu estou usando daquele todo, a parte considerada do todo. O denominador, então, é o que dá nome à fração. Então, aqui, ó, uma parte de 10. Então, uma das 10 partes vai ser um décimo, tá? Uma das 100 partes, uma parte de 100. Então, um centésimo. Para escrever décimos e centésimos no quadro de ordens, precisamos acrescentar ordens à direita da unidade. São ordens em que os algarismos têm valor menor que uma unidade. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver depois da vírgula, então, vão representar menos do que uma unidade, menos do que uma parte inteira, certo? Então, vejo aqui, ó. Aqui eu tenho unidades, dezenas e centenas. Para cá eu tenho décimos e centésimos, porque aqui, ó, se eu dividir essa unidade em 10 partes, vai virar décimo. Se eu dividir essa parte dos décimos por 10, vai virar centésimo, tá? Então, os centésimos vão vir para cá. Não como aqui na classe das unidades, que a gente conta das unidades para a centena. Aqui nós contamos dos décimos para os centésimos, então, para a nossa direita. Aqui na classe das unidades, a gente vai para a esquerda. Unidade, dezena, centena, né? Então, a primeira ordem à direita da unidade é a ordem dos décimos. A segunda é a ordem dos centésimos. Então, representado aqui pelo C. Décimos aqui por D, centésimos por C. A gente representa com o Dzinho menor, né? Dzinho minúsculo. E aqui o Czinho minúsculo para diferenciar, então, das dezenas e centenas. Então, vejam aqui, dezenas, unidades, décimos e centésimos. Se eu tiver esse valor aqui, ó, 0,1 representa o quê? Um décimo. Se eu tiver 0,01, vai representar um centésimo. Veja como é quase como inverter o número, ó. O 10 seria 1 aqui e o 0 aqui. Então, ele inverte, ele vem para cá, né? Porque eu estou dividindo, então, certo? Eu dividi por 10, ele veio para cá. Se eu dividir por 100, ele veio para cá. Então, se eu tivesse uma centena, eu estaria com 1 aqui, tá? Na centenas, mais para cá. 100 aqui, o 0, 1 aqui, o 0 aqui, o 0 aqui. Ficaria uma centena. Como aqui ele está dividido, esse número, então, ele ficou, eu dividi uma unidade inteira por 100, no caso, então eu tenho um centésimo. Vejam aqui, os números escritos desta forma são conhecidos como números decimais. Veja algumas quantias escritas no quadro de ordens. Veja lá, ó, como que eu represento 10 centavos no quadro de ordens. Então, 0 unidade, porque eu não tenho uma unidade inteira, então ela fica zerada. E os 10 centavos aqui, depois da vírgula. 1 centavo, então eu vou pôr o 0 aqui, mais um 0 nos décimos e o 1 centavo aqui.
Então, porque ele é a mesma coisa que uma unidade inteira dividida por 100. Então, por isso ele vem parar 1 aqui no centésimo, tá? Se for R$1,07, então R$1 é a unidade inteira, tá? Daí vem a vírgula, o 0 e o 7, tá? O 7, então, também ele não tem inteiro, então ele falta quanto para chegar lá numa unidade? Ele falta 93 centavos para dar uma unidade aqui, tá? 50 centavos, o 0 aqui, o 50 depois da vírgula, então. Vejam lá, ó, 32 pesos e 68 centavos. Então, a moeda que vocês viram lá, mexicana, né? 32, então o 3 é dezena, o 2 é unidade e o 68 após a vírgula, então, os décimos e centésimos. 50 euros e 5 centavos. Então, os 50 antes da vírgula, o 0 e o 5 depois da vírgula. Agora aqui diz para vocês escreverem no quadro de ordens o preço da casquinha de sorvete em sua cidade. Lembram que vocês ficaram de ver se achavam o preço, então, no valor do sorvete na nossa cidade? Então, quem colocou aqui agora vai completar aqui no quadro de valor lugar das ordens aqui, né? Então, a quantidade da casquinha de sorvete. Se for R$1 inteiro, o 1 vai ficar aqui. Se for R$1,50, 50 vem depois da vírgula na parte decimal. Se for mais, se for R$8, vai vir aqui a vírgula 00. Mas se tiver centavos, vai ficar 8 inteiros e depois os centavos. Se for 50, vai o 5 aqui e o 0 aqui. Certo? Então, confiram lá. Vejam se vocês entenderam. Na próxima aula a gente retoma mais um pouquinho para vocês